Sextou, galera. Hoje é sexta, 28 de março. Entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Domingo, 16 horas, o Botafogo entrará em campo para a estreia no Campeonato Brasileiro. Nosso adversário será a equipe do Palmeiras, que ontem perdeu a final do Campeonato Paulista. Um empate na Arena Itaquera, teve inclusive um pênalti para ser campeão ou levar a partida para os pênaltis, jogou boa parte da partida com um jogador a mais, porém os comandados de Abel Ferreira não conseguiram superar a equipe corintiana e terminaram o Paulista na segunda posição. Esse resultado gerou ali algumas dúvidas na internet, a torcida botafoguense, e um debate muito grande que eu quero trazer aqui para vocês. Foi bom ou foi ruim o Palmeiras entrar pressionado contra a gente na partida que acontecerá domingo às 16 horas lá em São Paulo? Vamos falar sobre tudo isso nesse nosso giro de notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Esse nosso conteúdo está em nome de VBet e eu vou colocar aqui na tela para vocês as odds que você pode olhar agora na VBet e escolher quem será o campeão brasileiro na sua opinião. O Botafogo está pagando esta odd aqui de 8. Se a gente vencer o Campeonato Brasileiro, vamos colocar aqui que você palpite com 10 reais. Você ganha 8 vezes mais 10 reais pela odd que o Botafogo está nesse momento. Eu, como sempre faço palpites responsáveis, eu nunca coloco nada que seja muito grande, fiz meu palpitão em 2 reais. E você também pode fazer o mesmo, sempre jogando com responsabilidade, não é renda extra, você não vai ficar rico fazendo o seu palpite lá na VBet. Caso você queira conhecer essa parceira do canal do TF, essa parceira do Botafogo, clique no link que está aqui no primeiro comentário, QR Code na tela, que eu tenho certeza que você vai fazer vários palpites ali bem baixos, sempre com moderação. Se você tem algum tipo de propensão ao vício, não entre na VBet. Link no primeiro comentário, QR Code na tela, faça seu cadastro lá na VBet. Ontem o Palmeiras perdeu o Campeonato Paulista. O primeiro jogo que aconteceu no Allianz Parque, antes da data FIFA, a equipe alviverde foi derrotada por 1-0 para o Corinthians e ontem, na Arena Itaquera, o time corintiano conseguiu segurar o Palmeiras e o alviverde teve um pênalti, inclusive com o Rafael Veiga, que novamente desperdiçou uma cobrança decisiva. E logo na sequência o Corinthians ficou com um jogador a menos, já que seu zagueiro foi expulso e mesmo assim os comandados de Abel Ferreira não conseguiram pelo menos 1-0 que levaria a partida para os pênaltis. O desempenho palmeirense no Campeonato Paulista não foi bom. Se você pega a classificação para a final, ela foi cheia de controvérsias e um pênalti que para muitos, eu inclusive, não achei que aconteceu contra a equipe do São Paulo na semifinal, e esse pênalti foi suficiente para a equipe alviverde chegar à final do Campeonato Paulista. Uma campanha irregular na primeira fase, a classificação só aconteceu na última rodada da fase de grupos do Paulistão 2025. Pensando na estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá apenas um treino com os jogadores que entraram em campo ontem. Hoje, provavelmente, o técnico Abel Ferreira deve colocar a campo para fazer as suas atividades no centro de treinamentos da equipe palmeirense os jogadores que não entraram em campo ou que participaram de poucos minutos, e aqueles que atuaram por 90 ou mais minutos, eles ficarão ali fazendo trabalhos à parte. Quer dizer que o Palmeiras vai colocar a sua força máxima para trabalhar e definir qual será o time titular contra o Botafogo apenas no domingo. A pressão dos torcedores do Palmeiras está muito grande, até mesmo em relação ao técnico Abel Ferreira. Alguns pedem até a cabeça do técnico alviverde. E você tem uma certa pressão para que eles consigam resultado contra o grande rival que o Palmeiras teve nos 2 últimos campeonatos brasileiros. Você tem Palmeiras e Botafogo desde 2023 disputando o título da principal competição do nosso país. E essa derrota do Palmeiras foi boa pensando no Botafogo? Lembrando que a gente não joga mais de 30 dias, fizemos um jogo treino contra o Cruzeiro e um jogo amistoso contra o Novo Horizontino, mas o Botafogo não está tendo jogos oficiais. E o Palmeiras será o primeiro desafio oficial do técnico Renato Paiva. Fisicamente, o Botafogo deve entrar em campo num degrau acima do Palmeiras, já que a equipe alviverde jogou ontem e vai jogar domingo de novo, um intervalo bastante curto entre duas partidas.
Não acredito que você tenha jogadores poupados pelo técnico Abel Ferreira. A pressão é grande em cima de resultados para a equipe alviverde. E nada melhor para eles do que enfrentar o atual campeão do Brasil e da América. Isso, olhando com a cabeça de quem analisa o Palmeiras, é de que, cara, vencer o Botafogo é para dar uma paz e a gente iniciar bem o Campeonato Brasileiro. Porém, o efeito pode ser totalmente o contrário. Se o Botafogo souber jogar esta partida, não entrar ali em modo desligado, entrar realmente como uma final, porque eu acredito que o Palmeiras entre em campo como uma final, porque eles não estão aqui, aceitando o que aconteceu ano passado, eliminação nas oitavas da Libertadores, 2 pancadas que nós demos neles no Campeonato Brasileiro, tanto no Newton Santos e também no Allianz Parque. Eles estão aqui, mordidos conosco. E o que o Botafogo precisa fazer depois de amanhã lá no Allianz Parque? Competir. Talvez você ainda não consiga jogar da maneira que o técnico Renato Paiva queira. De repente é mais fácil você fazer como o Corinthians fez ontem contra o Palmeiras, dar a bola. E o Palmeiras segue com os mesmos pontos do ano passado. É um time que depende muito do Estevão. O Estevão é a válvula de escape. Ontem, como o moleque não jogou bem, moleque no bom sentido, é claro, o Palmeiras não conseguia criar. Você teve chuveirinhos que você conseguia cortar com uma certa facilidade pela zaga palmeirense. E domingo, lá no Allianz Parque, provavelmente nós teremos um jogo bem semelhante. O Botafogo tem tudo para largar bem no Campeonato Brasileiro, mas esse título do Corinthians em cima do Palmeiras coloca uma pressão na equipe do Abel Ferreira. Mas o Botafogo não pode achar que isso será suficiente para sair de campo com uma vitória na estreia do Campeonato Brasileiro. No meu entendimento, o Botafogo tem que jogar essa pressão para a torcida alviverde. Como? De repente faz um gol rápido, você consegue cozinhar o jogo, você joga uma pressão em um estádio que não estará, como eu posso falar com vocês, 100% animado. Não sabemos nem se estará 100% lotado. Apesar da recente rivalidade que existe entre Botafogo e Palmeiras, devido aos 2 últimos anos, as disputas cabeça a cabeça, um time quando perde uma final para um grande rival, como é o caso do Corinthians, sente um pouco. Mas o Botafogo entra mentalmente forte para essa partida contra o Palmeiras e tem que saber levar esse mental para dentro de campo. O time alviverde é matreiro, é um time experiente, tem um técnico experiente, tem um técnico malandro. Nós teremos uma arbitragem que não costuma ser boa, do Ramon Abate Abel, mas o Botafogo tem que saber jogar esse jogo. O Botafogo tem que saber estrear bem no Campeonato Brasileiro, tem que saber jogar a pressão para cima da equipe alviverde. Respondendo a pergunta que eu fiz inicialmente aqui no vídeo e está na nossa capa e na nossa thumb, pegar um Palmeiras derrotado numa final de Campeonato Paulista é melhor ou pior? Depende da postura que o Botafogo terá em campo. Quem vai fazer a partida ser fácil ou difícil, quem vai fazer o Botafogo vencer ou não, é o que o Botafogo terá que fazer em campo. Se vai ser um time com pegada, um time com brio, um time organizado, se for isso, tem totais condições de vencer a equipe alviverde. Mas se for um time disperso, desorganizado, que não saiba respeitar esses 2 títulos da última temporada, aí nós não iremos aproveitar nenhum abalo ou provável abalo emocional da equipe do Abel Ferreira. Tamo juntos, comentem aqui embaixo o que vocês acham, se foi melhor para o Botafogo o Palmeiras não ter vencido o Paulista, vocês achavam que eles vencendo seria melhor porque hoje eles estariam mais leves e talvez pegar um time mais pressionado é pior. Eu quero saber as opiniões de vocês nesse nosso giro de notícias. Tamo juntos, amigos. Volto mais tarde com outro vídeo aqui no canal. Assistam os vídeos de ontem, tem 3 conteúdos para vocês. Dê moral aqui para o careca que vos fala. Galera, estamos fazendo conteúdos esses dias todos. E entrem também na VBET, link no primeiro comentário. Valeu, fui, fogo neles. Te amo, Fogo. Te amo, Fogo. Valeu, fui.